Fala galera, beleza? Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Primeiro eu quero discutir sobre algo que vocês podem fazer para melhorar a segurança da sua conta AWS na teoria e depois a gente vai praticar um pouquinho que eu vou mostrar como que você faz isso daí na prática. Então aqui é um dashboard novo que eu tenho e eu estou inaugurando ele hoje, vamos ver como que vai ficar utilizando ele ao invés de utilizar a lousa que está ali, que eu geralmente utilizo. Então beleza, vamos lá galera, vou colocar isso aqui para não atrapalhar. Vamos lá. Primeiro de tudo, é muito comum às vezes a gente ter uma conta com mais do que um usuário que utiliza no dia a dia, porém a gente não sabe exatamente quem executa uma ação. Na verdade a gente tem tudo no CloudTrail, a gente tem o CloudTrail para ajudar nisso. Mas como que você pode ser um pouquinho mais proativo e receber uma notificação toda vez que um usuário novo é criado? Por exemplo, eu estou falando para usuário, galera, mas abre a cabeça para tudo. Isso vai de criação de um volume, criação de servidor, criação de um S3, criação de qualquer coisa. Vou focar em usuário, porque o usuário é algo crítico. Alguém dando um acesso a um usuário, talvez você queira ser notificado. Eu geralmente faço isso daí, porque eu gosto de ter o controle de saber o que está acontecendo relacionado a IAM. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês criam para o usuário. Então eu vou mostrar utilizando algumas soluções. Nós vamos utilizar SNS, o Simple Notification Service, para mandar notificação. Nós vamos utilizar o CloudWatch. Nossa, CloudWatch, certeza. Estamos falando de ações, de log. Eu vou utilizar o CloudWatch para quê? Bom, eu vou utilizar o CloudWatch Rules, que ele trabalha com um CloudTrail por trás dos panos e ele faz algumas coisas para mim. Então, o CloudWatch, ele vai nos ajudar a configurar regras de ações, tá, pessoal? E além disso, nós vamos também mexer um pouquinho, com o IAM. Como a gente vai integrar toda vez que uma ação for alterada no IAM, nós precisamos fazer isso. Então tá bom. Como que agora eu consigo fazer uma configuração? Imagina que a gente tem um usuário. Esse usuário, ele vai lá, acessa a sua conta AWS e ele cria um usuário. Ele vai lá e cria outro usuário. Quando ele vai criar um usuário, executa uma ação que se chama Create User. Essa ação de Create User, ela cria um usuário e ela é armazenada dentro do CloudTrail. Então lá no CloudTrail, você vai ter uma linha, vai ser exatamente uma linha com essa informação e essa ação que se chama um Event Type. Esse é o tipo de evento. Então o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos, galera, utilizar o serviço de CloudWatch. Então tem o CloudWatch Rules, então CloudWatch Rules, que são regras de CloudWatch. Nele a gente consegue configurar uma regra que toda vez que ele vai trabalhar junto com o CloudTrail, ele vai ficar monitorando. Toda vez que um evento do tipo Create User acontecer, a gente pode pedir para ele, por sua vez, rodar uma ação. Essa ação, galera, pode ser diversas coisas. Pode ser desde a execução de um lambda, pode ser a execução de uma fila, alguma mensagem nova em uma fila SQS, pode ser muitas coisas. Mas aqui eu vou colocar então um SNS. Por que SNS? Porque ele pode fazer uma notificação. Aí ele chama um serviço, ele faz uma notificação para a gente. E essa notificação que eu vou configurar, eu vou ser um pouco simples. Eu vou falar aqui um e-mail e ponto final. Eu poderia, galera, aqui nesse ponto, chamar um lambda. Aí o lambda, por sua vez, poderia ter um código que registra essa ação em um banco de dados, seja ele RDS ou não. Então ele consegue até mesmo armazenar. Teve um momento que eu fiz isso daí, porque daí fica tudo armazenado no banco de dados. Aí eu ia lá no banco de dados e falava, ó, isso daqui está permitido ou não permitido. Se não tivesse permitido, eu mandava deletar. Se tivesse permitido, ok, bola para frente. Tenho lá documentado quando, quem, que horas, quando, blá, 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 blá. Lembrando que o CloudWatch Rules, ele pega exatamente toda a linha. Nessa linha, galera, ele vai ter informações do tipo quem é o usuário. Então nós vamos ter a informação de quem é o usuário, qual o horário, né, que ele rodou. Então isso aqui é um reloginho, seria um reloginho. E qual conta, qual região, qual Create User, quais os parâmetros que ele passou para o Create User. Tudo, galera, tudo mesmo vai estar dentro dessa linha que é um JSON aqui. E o nosso CloudWatch Rules, ele vai identificar isso daí e por sua vez vai chamar o SNS. Então no próximo vídeo o que a gente vai fazer é exatamente isso daí.
nós vamos monitorar todas as ações de create user e delete user que a gente tiver na nossa conta AWS, tá bom, galera? Então é isso daí, vamos para a parte prática.